Olá, amigos da TV Santa Maria. Hoje no programa Frente a Frente vamos debater sobre o assunto crédito, a questão da pandemia, algumas orientações sobre isso, dicas, enfim, debater sobre esse momento tão importante para o meio empresarial, mas também para algumas pessoas que estão precisando de crédito, estão numa situação de desemprego ou diminuição de renda, enfim. E é esse o tema que o Frente a Frente está encarregado de discutir hoje. Mas antes disso, a TV Santa Maria quer fazer um esclarecimento devido ao nosso último programa do Frente a Frente, onde nós debatemos aqui sobre a questão da comissão criada pela OAB, aqui de Santa Maria, no sentido de uma nova comissão de acompanhamento junto à nossa Câmara Legislativa aqui do município de Santa Maria. Nessa ocasião, nós convidamos também a representação da Câmara de Vereadores daqui. Por motivos outros, eles não puderam comparecer, mas queremos aqui ler uma nota que eles emitiram a nós aqui da TV Santa Maria, no sentido do porquê que eles não conseguiram comparecer a esse Frente a Frente que foi feito na semana passada. Então, abrindo aspas, né? Isso vem da presidência da Câmara de Santa Maria. Abrindo aspas, bom dia. Informamos que no momento não iremos participar de gravações para falar sobre a Comissão Externa de Acompanhamento do Legislativo santamariense. Entendemos que esse assunto já foi discutido e debatido por completo. Ressaltamos que a Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria, constituída pelos legítimos representantes da população santamariense, eleitos democraticamente pela sua própria natureza constitucional e por figurar verdadeira casa do povo, respeita, apoia e incentiva toda e qualquer promoção de fiscalização do poder público. Fecha as aspas. Então essa é a declaração oriunda lá da instituição da Câmara de Vereadores, explicando pelo qual não puderam comparecer aqui no nosso debate sobre esse projeto da OAB aqui de Santa Maria. Dito isso, né, e fechando já esses parênteses, já repasso e apresento os meus convidados do Frente a Frente de hoje, Renata, diretora do Imembuí, né, e o Cleomar, gerente do Unicred, agora mudou o nome, né? Ponto Capital agora, né? Unicred ponto Capital Santa Maria. Eles que vão fazer o brilhantismo desse programa de hoje, né? Falando sobre a questão do crédito, da questão da pandemia. Se o Cleomar me permitir, né? Vamos seguir a nossa etiqueta, né? Claro, começar pelas damas, se me permitir, né? E já faço a primeira pergunta, Renato. Então, em primeiro lugar, eu agradeço a tua gentileza de estar aqui, né? Enfim, como a Imembuí está se preparando e vai se preparar para esse momento chave da nossa economia, que é a questão da retomada pós-passado, todos esses, não vamos dizer, todo esse o processo na questão da saúde, os cuidados, descoberta de medicação ou vacina, enfim, mas nós vamos ter uma retomada muito lenta, né, na nossa economia, no sentido de busca por novas oportunidades, novos empregos, nova renda, novos projetos, enfim. Como a Imembuí, então, pode, o que ela está pensando no seu projeto estratégico de assessorar e deslumbrar para a sociedade, né, como um todo, o auxílio nessa questão de crédito, porque vocês trabalham com isso, né? Como é que a Imembuí são os projetos para com essa questão da retomada após essa grande crise da pandemia do coronavírus? Certo. Boa tarde, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui hoje para nós conversarmos sobre esse assunto que tem sido debate nas redes, televisão e nas conversas diárias de todo mundo, né? A questão do crédito para o fortalecimento dos empreendedores, das atividades comerciais. Bom, só contextualizando, a Imembuí Microfinanças, ela não é um banco, ela é uma OCIP, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público sem fins lucrativos. Ela foi fundada em 2002 e a essência da instituição é trabalhar e fortalecer empreendedores. Então, nós sempre fizemos isso, né? O apoio sempre tivemos caminhando lado a lado
com os nossos clientes, nossos empreendedores. Bom, com o microcrédito produtivo e orientado, que é o nosso principal produto, nós trabalhamos sempre com o assessoramento do crédito dos nossos empreendedores. Todos os nossos créditos, todos os nossos clientes, eles recebem uma visita do nosso agente de crédito. Então, nós temos um cuidado muito grande em relação ao quanto liberar para esse cliente para não arrumar um problema na vida dele. A gente trabalha com o crédito orientado, então os nossos agentes, eles vão até as atividades comerciais, eles conversam com o cliente, eles fazem uma conversa em torno de 1 hora, um diálogo, para entender como que esse cliente, como que esse empreendedor está na sua atividade comercial, quais são as suas dificuldades, quais são as suas fortalezas, como é que ele está inserido no meio da comunidade, a sua capacidade de crescimento, de expansão física, comercial. Então, todo esse cuidado nós sempre tivemos. E agora, com a pandemia, nós temos fortalecido ainda mais esse cuidado, porque os empreendedores, eles precisam ter realmente a consciência de que o crédito, para ser colocado na atividade nesse momento, assim como foi nos outros, mas agora muito mais, para a questão da recuperação, precisa ter muita consciência, né? Que realmente o valor que ele vai investir na atividade comercial dele, que ele consiga ter esse retorno futuro quando passar essa pandemia. Então, os nossos agentes de crédito eles estão trabalhando muito isso. De que forma? Além do trabalho individual com aquele cliente, com aquele empreendedor, a troca de experiência. Isso tem sido muito importante, tem contribuído para que muitos empreendedores consigam enxergar outras possibilidades que às vezes ele está ali focado na atividade comercial dele, vindo vários problemas que ele precisa gerir, tanto administrativo, financeiro, mais a família, aquela questão toda, né? Porque a gente trabalha com aquele empreendedor com faturamento até R$360 mil, então é um empreendedor com faturamento menor, né? E que às vezes dificulta até o acesso a ele ter a questão da orientação, né? Então, esse cuidado a gente tem tido. E essa troca de experiência, eu estou fazendo isso, eu tenho uma padaria aqui, mas eu criei um produto novo, agora eu estou vendendo na internet, tem esse aplicativo que é gratuito, que tu consegue inserir o teu produto, o meu outro cliente está fazendo, quer o contato dele para te conversar com ele e ver como é que está sendo essa experiência? Então, os nossos agentes estão procurando, dentro da rede que a gente tem, fazer essa troca para facilitar e que os nossos clientes, esses nossos empreendedores, todos aí consigam se fortalecer e passar esse momento de uma forma mais amena, né? É uma das alternativas que a gente tem encontrado. Outra é principalmente ter o cuidado em relação à carência do crédito. A gente tem estendido, nós temos o nosso crédito cooperação, que ele é um crédito que te dá 3 meses de carência para te conseguir efetuar o primeiro pagamento, então te dá a possibilidade de um capital de giro que tu consiga colocar na tua empresa, fortalecer, começar a vender, começar a girar, procurar alternativas e aí tu começa a fazer a devolução desse recurso para a instituição. Que todas as nossas operações, no momento que o recurso precisa retornar, para que a gente empreste para novos clientes, né? A gente trabalha nesse formato, porque nós não temos como bancos depósitos, né? A gente capta recurso para poder fazer esse giro. E procurar também sempre fazer de uma forma mais fácil, rápida, que seja mais segura para o empreendedor, né? Então, nós temos trabalhado dessa forma. Ouvindo atentamente o que tu está falando, é um ótimo modelo de experimentação diferenciado que vocês realizam ali, né? Sim. Que pode ser, então, já aproveitando, incluir o Cleomar no assunto, né? Que é um pouco diferente, mas também a cooperativa, que a Unicred é uma cooperativa, né? Sim. Ela também, vocês estão focados, né? Pode ser que os públicos são diferentes, enfim. Fala um pouquinho aqui para a experimentação de vocês perante esse atual momento. Né? Perfeito. A Unicred é uma instituição financeira cooperativa, né, Alexandre? Então, também antes de começar, boa tarde a todos, né, aos colegas aqui, para nós fazer
um bom bate-papo hoje sobre esse assunto que está tão importante realmente, né? Sim. Então, a Unicred é uma instituição financeira cooperativa, tem suas diferenças frente às instituições financeiras convencionais, né? Porque, em primeiro lugar, ela não visa o lucro, né? Então, toda a sobra anual, o resultado que acontece é distribuído aos sócios, e eles deliberam isso. Então, essa é uma grande diferença já nas ações que a gente passa a tomar num momento como esse, né? Então, a gente vem se organizando de acordo com o avanço, vamos dizer assim, da pandemia. Teve um primeiro momento que foi muito impactante atuar junto ao nosso quadro de cooperados para reestruturar suas operações de crédito. Eu acho que isso lá no início, algumas medidas que o governo lançou mão foram importantes nesse sentido, em termos de flexibilizar regras, por exemplo, de agravamento de risco sobre operações, que isso é muito impactante no resultado de uma instituição financeira, para permitir que a gente tivesse mais fôlego, mais condições de adequar naquele momento a capacidade de pagamento dele, que estava bastante comprimida lá em função da perda de receita, para dar um fôlego para esperar esse tempo passar e na retomada dessas receitas ele poder voltar a pagar suas operações. Então, a gente como instituição procurou se organizar rápido para ter uma solução de acordo com a urgência que se exigia, e aí um percentual bom do público, né, que estava com dívidas para serem pagas nesse período, acabou lançando mão disso e fez sua reestruturação. Então essa fase foi a primeira aí dentro desse processo da pandemia. Após isso a gente começa a ver essa necessidade de se manter o fôlego da atividade, o fôlego dessas empresas. Então, embora a gente tenha, vamos dizer, na essência iniciado a Unicred muito mais voltado à área médica, à área da saúde, hoje a gente já ampliou essa possibilidade de associação. A gente tem outros profissionais de outras categorias, como administradores, como contadores, como advogados, e todos os profissionais autônomos que também fazem parte do quadro social e têm suas empresas que também tomam crédito conosco, né? Eu ouvindo atentamente vocês dois, né, assim, a questão do impacto que vocês ali naqueles primeiros dias da pandemia, do fechamento, eu acho que nem todo empresário, nem todo mundo estava achando o que ia acontecer, 100 dias parados, como estamos hoje, agora, né? Como é que vocês que estavam na linha de frente disso, né, meio que aquela questão de desespero, aquela questão, será que o meu dinheiro vai desaparecer? Será que eu vou perder tudo? Enfim, vocês poderiam contar para nós, que eu acho que isso é uma questão um impacto que gerou essa questão junto, e provavelmente vocês têm várias histórias para contar, né? O Cleomar na questão mais da área médica, a Renata com os empreendedores, né, com outro tipo de segmento, né? Enfim, conta isso um pouquinho para nós, por curiosidade, né? Não, como a gente tem, se for olhar, tem bastante história, mas eu acho que muito no início, muita angústia, né? É o que a gente via por parte, embora a gente tenha da área médica, a gente tem empresários de outros setores que são mais afetados, né? Pode citar vários hoje que a gente encontra aqui na cidade, seja o comércio, seja setor de restaurante, setor de hotelaria, são setores que estão com uma dificuldade maior de imaginar um horizonte de retorno, né? Então, a gente até na sala ali conversando, donos de empresas chorando, né? Em função de que é um negócio que foi construído, né, em gerações ali, e hoje ele não vê uma perspectiva, depois de consolidado, de retorno, não sabe o que vai acontecer lá no final. Então, tu fica... se sente responsável também em procurar uma solução para isso, para conseguir tentar ajudar, que né? ele faça, né, essa volta e retome a atividade dele e continue prosperando no negócio dele. Então, isso a gente viu bastante. Outros mais nervosos também, né, em termos de que... E a gente tem que ter uma habilidade de colocar que a gente não é um inimigo nesse processo, na verdade. A gente é um aliado para encontrar essa solução. Claro. Entendeu? Isso também a gente se deparou bastante. Eu imagino que vocês também lá, né, Renata? Nós no início, assim, quando começou, foi em torno de 18, 19 de março, isso, né? Fecha tudo, vai todo mundo para casa, aquela questão toda. Primeiro, como é que a gente se organizou? Primeiro veio toda uma angústia da equipe, né? Como tratar? Porque como os nossos agentes de crédito, eles estão em contato direto com os clientes, o WhatsApp e tudo mais, né?
os clientes já naquela angústia, o que vai acontecer, não sei, vou fechar, não vou conseguir pagar, o que a gente faz? Então a gente sentou, organizou, acalmamos todo mundo, né? Por quê? Porque ninguém sabia, é um momento de incerteza, ninguém sabia, ninguém previa quanto tempo a gente ia ficar dessa forma, quanto tempo ia ficar fechado, quanto tempo nós íamos retomar. Então, nós nos reunimos enquanto equipe e traçamos num primeiro momento, foi a questão a gente lançou a contingência, que é para aquelas atividades que realmente foram afetadas e que estavam naquela angústia, já quero fazer porque eu não quero deixar atrasar, porque eu não sei o que vai acontecer. A gente possibilitou a prorrogação de até 3 parcelas do crédito conosco, para dar uma amenizada, né? Tipo um mecanismo da pausa? Na verdade, uma prorrogação, só que nessa prorrogação... Joga para o final do contrato. Para o final do contrato, só que os clientes, claro, eles tiveram que concordar, os avaristas, quem nos procurava para fazer isso, né? Que precisou realmente desse fôlego, a gente proporcionou essa prorrogação via contrato, todo mundo, né, estabelecido, para dar uma amenizada. Então, isso ajudou com que os que realmente estavam mais angustiados, né, deu uma amenizada para poder se organizar. Então, organizando isso, e aí teve história, teve pessoas que a gente viu que já foi muito rápido, já conseguiram se reorganizar com novas ferramentas, por exemplo, manicure, que a gente atende, né, que bem comprometido, começaram a fazer doce, pães caseiro, produtos para vendas, congelados. O pessoal de restaurantes menores que nós atendemos, começaram com as marmitas, com as teleentrega. Aí a gente já passava contato também do pessoal que fazia entrega, que estava em falta, para fazer essa, que é o que eu falei, dessa troca de experiência, né? Exatamente. O pessoal de salão que teve que se reorganizar com os horários marcados, né? Também já incluíram esse pessoal de salão a venda de produtos que às vezes não faziam, passaram a fazer. O pessoal de roupas, que foi a gente trabalha muito com as vendedoras autônomas, né, que não tem loja física. Como é que elas se organizaram? Enviar através de uma tele os pedidos, eu tenho interesse nesse produto. Envia, a pessoa faz a opção da compra ou não, faz a devolução. Enfim, foi uma série de rearranjos, o pessoal teve que se reinventar. Mas o início foi bem difícil. Aí, passado o primeiro mês, aquele sufoco inicial, o pessoal já começou. Começa a circular de novo. O que a gente mais ouvia era o seguinte: não sei o que vai acontecer, meu empreendimento está fechado, eu não sei como que eu vou me manter, eu não sei como que eu vou botar, às vezes, até o próprio alimento dentro de casa, né? E aí, o que a nossa equipe procurou sempre fazer é passar mensagens positivas, é passar essa questão que todos juntos a gente vai conseguir superar de uma forma ou outra, né? E tá sendo dessa forma, né? Eu acho que para todos. Então, foi o que a gente conseguiu fazer. E aí, passado isso, nós atendemos mais de 30 municípios no estado gaúcho, né? Então, a gente acompanha várias realidades. Nós atendemos aqui, além de Santa Maria, os municípios mais próximos, tem Santiago, atendemos São Borja, que é longe, Itaqui, Passo Fundo, a gente estava com atendimento lá, agora estamos com atendimento só remoto, Panambi, Rosário do Sul. Então, a gente acompanhou também várias mudanças agora com essa questão das bandeiras, né? Vermelha, amarela. Então, muda aqui, fecha lá. Então, e tem esse cenário, né, que tu cita, tem esse cenário de tu atender num novo modelo, porque com a equipe a gente teve que ter atendimento remoto com parte dela também, em função dos decretos. Isso aí. Né? E então a gente também teve que antecipar alguns cenários, por exemplo, as operações de crédito. Hoje a gente já está com assinatura digital, né? Porque virou uma necessidade para facilitar todo esse processo. Sim. E também se adequar, porque muitos dos nossos cooperados hoje não estão com a confiança de circular ou de receber visita. Então
reuniões mais virtuais também com eles, né, em termos de videoconferência também a gente passou a fazer. Então trouxe uma série de modificações que a gente teve que antecipar, vários processos de mudança que se esperava para daqui a alguns anos, já são realidade hoje dentro desse cenário aí da pandemia. Deixa eu questionar você sobre a questão, isso até é uma curiosidade mais técnica, né? Hoje o percentual quer dizer, nesse período, mas vocês podem dizer o número de hoje, né? A inadimplência cresceu? Sabe que... Nos ramos... Eu olhei os números, foi hoje de manhã, fechando. Por incrível que pareça, eu acho que por nós trabalharmos com crédito realmente orientado, o nosso percentual de inadimplência acima de 30 dias hoje está em 2,22%. Então, é um número extremamente baixo. Isso é resultado do fruto desse trabalho orientado que os nossos agentes de crédito realizam junto com os empreendedores. Agora, esqueci de falar nesse momento também, muitos virtuais, e quando recebem a visita do agente com todo aquele processo de distanciamento, né? A questão da assinatura digital a gente já tá implementando também. Já estamos com o pessoal o nosso advogado ali dando as devidas tratativas, porque tem que ter um cuidado também, né? Tem todo um cuidado jurídico, porque ele é diferente, né? A certificação, né? Enfim, criar nos contratos tu pode certificar, provavelmente vocês estão existem sistemas hoje aceitos, vamos dizer assim, com jurisprudência, que são possíveis de utilizar, mas tem que ter um cuidado. Desde que haja também as assinaturas das testemunhas, né? Porque tem que ter testemunha, né? Porque a pessoa realmente fez a assinatura, então são cuidados. Mas realmente as videoconferências e tudo mais era algo que a gente, muitas vezes, naquele presencial, naquele contato, a gente teve que passar a fazer. E com o cliente também não foi diferente. E os clientes também tiveram que se adaptar com os clientes deles, né? As pessoas que tinham dificuldade, smartphone e tudo mais. Hoje é uma realidade que não tem mais como nós fugirmos, né? Mas, e principalmente, essa questão da inadimplência baixa da nossa carteira de microcrédito se dá em fruto também que os empreendedores entendem que o retorno das parcelas desses clientes, o retorno que ele passa para a instituição, é justamente para te emprestar para um outro empreendedor que esteja precisando. Porque as nossas operações de crédito, elas vão de R$300 a R$20.000. Então, a gente atende aquele bem pequenininho, que nós temos muitas operações de 500, de R$1.000 para ajudar na movimentação, e tem as operações maiores. Então, eles entendem isso e a gente passa isso. Porque, diferente ali da Unicred, os nossos associados, eles não recebem remuneração. Todo o retorno, o retorno que a gente tem de juro em cima das operações de crédito, elas só são reinvestidas em novas operações de crédito. Então, tem esse entendimento também do nosso cliente, né? Mas no sistema de cooperativas tem aquele que aceita esse sistema, né, Cleomar, tem um pouco disso que a Renata está falando. Porque, na verdade, o sistema cooperado é diferente de um banco comercial normal, né? Além daquilo que eu falei da distribuição de sobras, a gente tem, por exemplo, a garantia de que o recurso que a cooperativa capta aqui na região, ela vai reinvestir aqui. Então, tanto isso que a Renata coloca, de colocar o dinheiro para circular, é importante. E essa é uma das coisas que agora, nesses momentos de crise econômica, né, é um dos maiores impactos que dá na economia, é a diminuição, né, da circulação da moeda, de circulação de dinheiro. Então, essas medidas que entram injetando o crédito é uma alavanca muito importante nesse momento para conseguir manter os negócios funcionando e conseguir fazer a economia estar girando. E a questão da inadimplência ali, a inadimplência, ela segue essa tendência. Eu separo em duas questões que a gente tem que cuidar. Hoje realmente ela está bem controlada e não teve uma ampliação tão grande. Existiu um primeiro impacto, mas claro que todas as instituições, isso aconteceu até por direcionamento do próprio Banco Central, dilataram seus prazos ou fizeram pausas em contratos ou jogaram mais para frente. Então vai existir um momento disso começar a ser efetivamente pago, né? Que aí varia, se foram 3 meses de carência, se foram 2, então cada realidade de contrato é uma.
E aí vai depender muito, que eu vejo que é muito segmentado por setor, como é que reage esse setor, em quanto tempo ele se recupera, né? Mesmo na área médica a gente vê hoje especialidades que hoje ainda estão com 30%, 40% do que eles tinham antes da pandemia. Tá? São áreas não tão essenciais. Não conseguiram ainda se recuperar. Não conseguiram ainda se recuperar. E pela observação que a gente tem em conversa, pega setores de restaurante, né, com então, todas essas exigências que tem, também o faturamento deles também, não chegou né? aos bares. Bares então, fechados na sua maioria, então, eu acho que ainda essa inadimplência a gente vai sentir um pouco mais à frente, né? O primeiro impacto que a gente vê é esse aumento do desemprego, porque muitos tiveram a primeira ação ou reação à crise foi diminuir suas estruturas porque tinham que adequar custo. Então, isso a gente presenciou bastante. Esse é um problema até para o sistema, vamos dizer assim, que está, o sistema financeiro que vocês estão inseridos, isso é um problema, a falta de renda, né? E a redução também, embora tenha situações assim que no país já se observou algumas melhorias, como maio teve uma retomada no varejo comparativamente com os meses anteriores, que foi histórico, mas não recuperou tudo, mas teve. Né? Então, é um dado mais positivo, e isso talvez em função da injeção, talvez não, com certeza em função da injeção do dinheiro que o governo fez na economia para essa faixa de renda que vai lá e consome, mas foi uma medida que ajudou a fazer a economia reagir naquele momento. Tá? E agora a gente tem que trabalhar por força também do crédito, que seja um crédito bem direcionado, né, bem estudado e que a gente consiga prestar lá. O que a gente defende muito é prestar uma consultoria para o nosso cooperado para ajudar a escolher a melhor opção. Então, a gente tem diversas linhas disponíveis, né, desde linhas de investimento com nível de garantia, quanto níveis de capital de giro ou crédito pessoal, que a gente tem que ver qual é a melhor alternativa para ele lançar a mão nesse momento. Também para que isso não vire lá um novo endividamento, que ele vai ter de novo problemas para pagar. Eu disse para vocês que o nosso programa aqui é muito agradável e eu vou ter que dar aquela notícia que eu não gostaria, porque eu tô aprendendo muito com vocês. Nós estamos no final do nosso programa. Foi tão suave e a gente conversando aqui. Então, para a gente finalizar, gostaria de deixar aqui um questionamento para vocês, e aí eu peço para vocês serem bem objetivos. O que vocês acham que vai ser para o teu setor, privado, enfim, qual é o que vai ser de fato o pós-mercado de vocês, né? Vai continuar todas essas experiências que vocês contaram aqui? Enfim, vai ter alguma outra mudança radical no setor de vocês? Ou, enfim, ou como vocês poderão, vai mudar a questão daquilo que vocês vão fazer como prestadores de serviços? Enfim, eu sei que é um pouco de achismo, mas vocês estão dentro do meio do furacão. Da operação, enfim. Então, e vocês estão vendo e estão se adaptando, né? Então, que vocês, para nós finalizarmos, né, a questão de como vai ser o cenário futuro do ramo de vocês. Eu acho assim, ó, que dentro dos empreendedores, dos créditos, das linhas todas que a gente trabalha, cada vez mais é a utilização de um crédito consciente, né? Que muitas vezes acabava se injetando muito capital dentro das empresas e às vezes isso não era necessário, e agora com a redução de faturamento, eu acho que a gente vai aprender muito que a gente precisa ter muita cautela, muito mais planejamento, muito mais organização, para que quando a gente tenha justamente em frente esse tipo de problema, por mais seja mais a menos, né, que nessa proporção ninguém imaginava, que os empreendedores, que as atividades comerciais tenham segurança e não entre nesse pânico todo que a gente acabou entrando, porque a gente nunca imaginou passar por um momento desse, né? Então, eu acredito que todos nós teremos que ter ainda mais planejamento, organização, um crédito consciente para que a gente consiga atravessar isso da melhor forma possível, né? Quando se voltar a ter algo não tão... que a gente espera nunca mais ter que passar por isso, né? Mas se tivermos que passar, que as pessoas
chegou, fechou, não, mas eu tenho meu capital, eu tenho a minha reserva, eu estou com o meu fluxo de caixa em andamento, eu consigo segurar, onde é que eu vou me readaptar, para que isso seja mais tranquilo, né? Então, acho que a gente está aprendendo muito com isso e cada vez mais que a união faz a força. Nós precisamos, nesse momento, nos unir, né? Muito mais do que competir, né? Como é o mercado, que todo mundo é aquela competição, vou ganhar desse, vou ganhar daquele, né? Eu acho que isso serve também para a gente aprender que a união faz a força e que todos juntos a gente consegue crescer. Nós somos feitos de pessoas e pessoas que precisam se unir, né? Cada vez mais. Recado. Então, Mário. Eu acho que essa mudança de sensibilidade última que tu citaste, ela vai ser uma marca, né? Acho que a cooperação ficou bem mais latente nesse cenário aí, as pessoas sentiram a necessidade de cooperarem umas com as outras e pensar em soluções conjuntas, né? No negócio, o que a gente vê, Alexandre? O principal desafio das instituições financeiras, e aí as cooperativas também estão nesse universo, vai ser conviver com essa taxa baixa de juros Brasil, que é positivo em termos de desenvolvimento do país, mas que existe sim, até pela questão da diminuição do potencial de renda, né, do nosso cooperado, cada vez uma pressão para taxas menores na operação de crédito e pelo lado de vista de quem aplica o recurso contigo, conseguir melhorar a rentabilidade, visto que também reduz. Então, se reduz bastante os spreads e a gente tem que transformar isso em modelos que a gente consiga ampliar as carteiras de uma maneira maior, e aí não tem outro caminho. Acho que a virtualização é uma tendência cada vez mais forte, né? Então a gente vai ter que aprender a lidar com isso sem perder o relacionamento, essa proximidade que no caso da Unicred a gente prega, né? Enxergar as pessoas por detrás dos números. Então isso é uma coisa que a gente persegue no dia a dia, e conseguir manter o mesmo nível de consultoria que a gente se propõe para o nosso cooperado, qualificada, mesmo num cenário de econômico que vai ser totalmente diferente daquele que a gente teve até hoje. Né? Pois é. Então tá, gostaria de agradecer muito a presença de vocês aqui. Fizemos, eu acho que um excelente bate-papo, muito tranquilo. As pessoas têm bastante medo dessa questão de versar sobre questões financeiras, enfim, vocês foram muito didáticos, né? Tenho quase certeza que quem está nos assistindo adorou as informações, os cases que vocês contaram, e principalmente essa parte final que vocês relataram muito bem, que tanto no mundo financeiro também ele vai ter o seu novo normal, né? Sim. Essa questão de mais cooperação, mais cuidados, né? Enfim, essa questão da união que vocês, a cooperação, enfim. Então esse foi o nosso Frente a Frente de hoje, discutindo essas questões dos créditos, as questões financeiras, dado essa questão do coronavírus. Até uma próxima oportunidade.